Fala aí, fã do esporte, fã da bola oval, galera que acompanha o Moneyline. Estamos chegando aí mais uma vez, dessa vez para trazer um videozinho sobre os playoffs que vão começar nesse final de semana. E a gente vai trazer análise de 4 jogos aí: Colts e Chiefs, Eagles e Saints, Packers e 49ers e Bengals e Chargers. Hoje estamos aí com 4 analistas. Eu, Zambrano, falei Zambrano. Estamos aqui, o Super Bowl vai ser Bengals e Eagles. Fala aí, Pedrão. E aí, tranquilo? O Super Bowl vai ser Patriots e Eagles. E tá aí o Álvaro, que tá questionável, tá com uma cãibra aí, pode sair a qualquer momento. Fala aí, Álvaro. Fala aí, galera. E esse Super Bowl, ele não vai ter graça porque não vai ter os Steelers. Time pequeno. Cacete. Bom, vamos que vamos, bora começar aí já com o jogo do Colts contra o Chiefs. Manda aí, Gustavo, linha projetada e análise. Tá, a linha abriu em Colts menos 2,5, caiu para um pequeno ainda hoje e eu projetei como um pequeno. E o total abriu em 46,5, eu projetei como 45,5. Total não, pra mim não tem valor, a linha é justa, vai ficar se movendo entre 46 e 45 aí, mas não tem como justificar uma aposta, pelo menos não pela minha linha. E muita gente tem apontado a queda de produção dos Chiefs na temporada, só que ao mesmo tempo que o Chiefs caiu de produção, os Colts também caíram. Eles terminaram quase ali, a linha é reflexo disso, são equipes parecidas. O Chiefs tinha uma defesa top que ao longo da temporada foi definhando, e é um problema do Andy Reid também, cara, porque quando ele era treinador do Eagles era a mesma ladainha, o Eagles começava muito bem e terminava mal na temporada. Então ele tem que arrumar isso aí. Mas você pega o matchup, a defesa do Chiefs ela caiu para ter 13ª pior marca da liga, cedendo 284 jardas, só que eles dão um rating até baixo para um quarterback, é 78,5. Então eles cedem muitas jardas porque o ataque não produzem, a defesa fica muito tempo em campo. O ataque do Chiefs ele piorou demais. Antes o Alex Smith tinha conseguido fazer bons drives, o Jamal Charles estava correndo melhor e piorou um pouco, o ataque piorou um pouco no final da temporada. A defesa do Colts aérea, a galera pode interpretar errado, porque ela é a 13ª melhor, só que ela cede um rating combinado para os quarterbacks de 85, que é um rating ruim, é um rating alto. Então eles limitam porque o ataque passa muito tempo em campo, a mesma coisa. Não olhar para o número frio nesse caso pode dar uma ideia errada. O ponto mais preocupante do Chiefs é a defesa contra o jogo corrido. Eles estão cedendo 120 jardas, 4,5 por carregada, é muito alto isso. Só que o Colts, na melhor das hipóteses, ele é um time médio correndo com a bola. Eles carregam 4,3, 108 jardas. Não é o foco do jogo do Colts. Então eu acho, na linha atual, eu acho que perdeu o valor. Mas no Colts 2,5 eu levei o Chiefs. É um jogo parelho, não é um grande valor. Mas eu acho que o Chiefs está sendo desrespeitado naquela linha. Na atual eu recomendo nenhuma aposta. Pra mim é a mesma linha, é justo. Eu também gosto mais dos Chiefs. O pessoal tá comprando os Colts, cara, mas é muito pelo momento recente, né? Os Colts têm tido melhores jogos, mas é muito também por causa daquela divisão de merda lá. Tem Texans, Titans e Jaguars. E os Chiefs, eles já estão classificados aí faz um bom tempo, cara. Então o time se deu a luxo de se poupar um pouco aí nesses últimos jogos. Eles tinham umas lesões também, né? Agora até o Danny Bowe vai voltar, o Justin Houston também, talvez o Tamba Hali volte. Não é certo. Mas, cara, pra mim os Chiefs são mais time e tem tudo pra cumprir isso aí. Eu não vejo os Colts como favorito. E também eu vi um pessoal querendo ir no under, cara. Não sei, eu não me envolveria nesse mercado. Mas o jogo é em estádio fechado, né? Não vai ter muito efeito do frio, do clima. Então, pra mim, se eu fosse alguma coisa era over, mas eu não iria nisso aí não. Pra mim é Chiefs nesse jogo aí. Álvaro? Olha, eu vou ser o do contra, digamos assim, né? Porque eu tô vendo o valor no Colts nesse jogo aí. Por quê? Primeiro porque eu acho que o Luck, ele tem jogo pra queimar esse tipo de defesa que é muito dominante no passe. Ele já mostrou isso já tanto contra o Seahawks, tanto contra o 49ers, e já mostrou já que ele consegue se sobressair contra essas defesas. E fora isso, que o Gustavo falou que o Chiefs eles são um time que eles não param o jogo corrido. O Colts, eles ao longo da temporada, eles melhoraram bastante em relação a isso. E agora eles têm utilizado o Trent Richardson como, digamos,
no Screen Pass e ele tem sido muito bom nisso. Então, eu tô vendo muito valor no Colts nesse jogo aí, cara. E o próprio Luck, ele tem corrido bem até, né, no Scramble ali. É um quarterback bem móvel. Acho Então, que os Chiefs vão sofrer. agora quero ver lá com o Pedro, lá que ele falou lá que ele ia ser do contra também, agora quero ver lá como ele vai ser do contra de dois lados aí. Ele vai no over. Não, o pior é que eu achei que todo mundo ia falar de over, cara, nesse jogo, porque a defesa do Colts, ela é fraca contra o passe, contra a corrida. A defesa do Chiefs, ela tem piorado demais contra o passe, e é exatamente onde encaixam o jogo dos dois ataques. Mas eu acho que dá under ainda, porque são dois times que sacam demais o quarterback. O Chiefs, tava até mostrando aqui anteriormente, o Chiefs tem 47 sacks até agora, 22 de Tamba Hali e Justin Hilton, cada um tem 11. E o Colts tem 42 sacks, 19,5 só do Robert Mathis. Então são dois times que chegam bastante no quarterback, as duas OLs não são tão boas assim, não protegem bem. E são dois quarterbacks que geralmente demoram um pouco mais a achar seus alvos, porque eles não têm alvos bons. O melhor alvo do Chiefs é o Dwayne Bowe e o do Colts é o T.Y. Hilton, ou seja, não são alvos decentes. São alvos decentes, mas não são alvos bons. Então eles demoram uns segundinhos a mais para dar o passe. E aí a hora que o Robert Mathis, Tamba Hali, etc. vão chegar nos quarterbacks, eu acho que vão ter aí uns 10, 11 sacks nesse jogo. E chave para chutar field goal, e aí vão ter que contar com Adam Vinatieri de um lado, que é bom, e o Ryan Succop do outro, que não é tão bom assim. Então eu acho a linha um pouco alta. Acho que nesse jogo aí, para ir alguma coisa, teria que ser no under. Show de bola. Mais alguém quer completar alguma coisa? Não? Então bora passar pro jogo da noite. Eagles e Saints. Gustavão? Então a linha abriu em Eagles menos 2,5, permanece, só que o Eagles caiu juice. Eles estão em 1,83, pelo menos na Bet 365. E eu projetei como Eagles menos 9. E o total abriu em 54, eu projetei como 55,5. O total a mesma coisa do primeiro jogo, não acho que é suficiente comparado à minha projeção para justificar uma aposta. Então para mim a linha é justa. E a linha é o que eu considero o melhor valor dessa primeira rodada de playoffs. Os Eagles eles seguem sendo desvalorizados, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu falei lá na quinta semana que o Eagles era melhor do que o pessoal pensava, as estatísticas deles eram boas, eles precisavam traduzir isso em campo, e eles traduziram no final da temporada. Ok, mudou o quarterback, quando eu falei era o Michael Vick, o Foles está jogando muito melhor agora. Mas era uma equipe com potencial, o Eagles ele é um pouco mal avaliado pelas pessoas. Nego olha para as estatísticas de defesa do Eagles e fala, puta, a defesa do Eagles é horrorosa. Ela não é, ela é boa defesa, só que ela passa muito tempo em campo. O Chip Kelly corrigiu isso, os drives do Eagles estão demorando mais, até pelo Nick Foles não ser tão móvel, passar mais a bola, ter muito passe incompleto que vai parar o relógio. O ataque tem ficado mais tempo em campo e se traduz com a melhora da defesa. É uma defesa, não é top da liga, mas é uma defesa que causa problema. A galera viu contra o Bears que tem uma boa linha ofensiva. Eles conseguiram chegar bastante no Cutter naquele jogo. E aí pegando o matchup, você tem a equipe que melhor corre, é uma das melhores que, pelo menos desde quando eu acompanho na NFL, é um dos melhores jogos corridos que eu vi, acredito que seja um dos melhores da história, 160 jardas por jogo e 5.1 por carregada. Para uma equipe que corre tanto, você ter 5.1 por carregada é uma média sensacional. E os Saints eles têm dificuldade para parar a corrida. É outra estatística que quem pegar só o número frio vai interpretar errado. Os Saints eles só cedem 111.6 por corrida. Em tese é uma marca boa. Por jogo, perdão. Só que eles cedem 4.6 por carregada. E as equipes só correram contra eles 367 vezes. Essa é a sexta menor marca da liga. Por que não se corre contra os Saints? Porque normalmente se está atrás do placar. O Saints pra mim teve uma schedule fraca. Quando eles enfrentaram um jogo corrido bom, eles tiveram dificuldades e boas defesas. Eu acho que o matchup ele é muito bom pro Eagles. O saldo de turnovers também, o Eagles ele tem protegido muito bem a bola e rouba a bola na mesma intensidade. O Nick Foles eu acho que ele tem 2 interceptações, não sei ao certo. 2. Mas o Eagles ele tem um saldo de turnovers de mais 12, enquanto o Saints é 0. O Drew Brees andou a soltar interceptação nos últimos jogos, alguns fumbles,
O Eagles não comete tantos fumbles, o McCoy tem cuidado bem da bola, o Michael Vick já não é um problema nesse sentido. A defesa do Saints também contra o jogo aéreo, é a quarta melhor da liga, só que eles permitem um rating combinado de 83.6, que não é fantástico. Você compara com as defesas que estão ali junto com eles, Bengals, os Chiefs, enfim, São Francisco, e todos são ratings abaixo de 80. O Saints não. Então eles não precisar parar, eles não vão parar ninguém. Não é uma defesa tão boa a esse ponto. E pra completar, falando mal do Saints que eu gosto, o ataque pra mim também é superestimado. Tem o Drew Brees? Tem. Mas o Drew Brees sozinho leva o ataque? Não leva. O jogo corrido do Saints não funciona. Então o Drew Brees frequentemente, a linha já não é tão boa, o jogo corrido não funciona. Então frequentemente ele tem descidas longas. E ele não rende. Tenho a história do Brees não joga bem fora do dome, é verdade. Tem bastante estatística já pra comprovar isso, bastante amostragem. Mas mesmo isso eu já acho que não é tão relevante nesse jogo, que ainda que ele fosse bom, não acho que justificaria uma linha tão baixa. Pedro? De novo eu vou de under, eu acho que seria muito alta. Se eu não me engano tá 53,5, né? Isso. São dois times que, de novo, o Saints chega muito no quarterback, são 49 sacks até agora. 12 do Junior Galette, 12,5 do Cameron Jordan, aí, quase a metade. O Eagles tem uma linha ofensiva muito fraca, já cedeu 46 sacks, chegou no quarterback adversário 37 vezes, mas a linha ofensiva do Saints também cedeu 37 sacks. Então eu acho que esse quesito de sacks vai ser parecido com o jogo do Colts. Tem o caso do Drew Brees, que joga muito mal fora de dome, principalmente quando tá frio. Então, pra galera prestar atenção aí nesse quesito de se provavelmente estará muito frio lá na Pensilvânia. Dá uma olhada aí se vai estar nevando, porque ele é muito ruim. Eu sei porque ele joga na minha divisão, eu conheço o cidadão. Ele é muito fraco no frio. Totalmente diferente do que a gente conhece de Drew Brees. Então, para o pessoal ficar de olho aí, eu acho que dá under, até porque se tiver frio, realmente como aparenta estar, a bola vai estar com uma pedra para poder chutar, e os kickers não são muito convincentes, né? O Alex Henry é novo e o Shane Graham acabou de ser contratado pelo Colts, que mandaram o Hartley embora. Álvaro? Olha, esse é um jogo que eu tô muito em cima do muro, digamos assim, né? Porque de um lado tem os Saints, que fora de casa eles não rendem tão bem, só que do outro lado também tem o Eagles, que em casa eles também não são tão bons também. Se eu não me engano, eles são 4-4 em casa. Isso não é uma marca muito boa, né? Eu para esse jogo, eu preferiria, acho que alguma linha de over do LeSean McCoy. Porque eu acho que ele vai correr muito com contra aquela defesa fraca do Saints contra o jogo corrido. Acho que essa seria a minha aposta. É isso? Falta você. Sim, perguntei pro Álvaro se era só isso. Sim. Bom, eu tô no Eagles também, cara. Pra mim o McCoy vai correr demais. A defesa do Saints contra a corrida é muito ruim. E tem a questão do Saints jogando fora também. Pra mim, além dos Eagles serem mais time, tem esse negócio do Drew Brees não render fora do dome. Os Saints são 1-7 contra o spread fora de casa. Eu até escrevi uma pique na pós-FC, quem quiser ver tá lá bem explicadinho, cara. E só ilustrando isso, a média de pontos do Saints cai de 34 no dome para 17.8 fora de casa. Então uma diferença aí brutal. E pra mim é Eagles na cabeça. Vamos que vamos. E é isso aí, gente. Fica por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com os jogos de domingo. Valeu, até lá.